Olá para todo mundo, hoje tem novo react e hoje eu vou falar sobre um vídeo do Matheus Benites. O Matheus Benites, que tem formação filosófica pela PUC aqui do Rio, ele é um ateu militante. Eu não sei se ele se qualifica assim, mas a gente pode qualificá-lo tranquilamente como ateu militante quando a gente olha aí o canal dele no YouTube sobre filosofia e religião. Nesse vídeo, um vídeo que tem um título até sensacionalista, né? Ele coloca assim o nome, o título do vídeo dele: Jesus não nasceu de uma virgem, contradições bíblicas desmascaradas. Então, nesse vídeo, o Matheus Benites ele vai tentar mostrar, cravar, demonstrar que Jesus não nasceu de uma virgem, tá? Isso é uma contradição bíblica que por algum motivo passou batido pelos cristãos durante 2000 anos, e agora ele vai desmascarar e vai provar que isso é uma crença sem fundamento nenhum. Na verdade é uma crença falsa, ele vai até adiante, tá? Ele diz que é uma crença falsa. Então vamos ver se o Matheus Benites ele consegue, através dos critérios dele de razoabilidade, da ciência, dos fundamentos filosóficos, dos fundamentos históricos, demonstrar que Jesus não nasceu de uma virgem. Está chegando aquela época do ano em que as pessoas param de trabalhar, as famílias se reúnem, trocam-se presentes e as cidades ficam muito enfeitadas. É uma época realmente linda, que eu adoro. Muito embora ela seja baseada em um mito. Sim, a ideia de que Jesus nasceu de uma virgem, que sequer é lembrada por muitas famílias comemorando o Natal, é um mito. E é um mito no qual as evidências que temos hoje, das ciências e da história, podem nos ajudar a remontar o contexto e as intenções de sua construção. Primeira coisa que a gente tem que notar é a maneira como ele está usando a palavra mito, tá? A acepção prioritária da palavra mito em estudos sobre religiões, filosofia da religião, antropologia, história, não é uma narrativa falsa, não é uma narrativa mentirosa, não é uma mentirinha. Mito é uma forma de contar uma história que é fundante, uma narração que é fundante para determinada comunidade, para determinadas instituições, para determinadas correntes de pensamento ou religiões. Então, mito é uma narrativa fundante, uma narrativa de origens importante e que tem uma determinada forma de ser contada. Não tem a ver necessariamente com a noção de verdade ou mentira. Mitos, existem narrativas míticas, podem existir narrativas míticas sobre eventos verdadeiros, não tem problema nenhum disso. Ele passa a impressão de estar usando a palavra mito de uma maneira pejorativa, no seguinte sentido: essa festa é muito legal, muito bacana, tá? Mas ela está fundamentada em uma mentirinha, é um mito. Só que essa não é, vamos dizer assim, a forma mais adequada de você tratar narrativas religiosas, narrativas comunitárias, narrativas ligadas à memória coletiva de determinada comunidade. Mito não é sinônimo de mentira, tá? Então, nesse vídeo, vamos falar sobre como que uma má tradução de Isaías gerou a crença teológica defendida pela igreja até hoje de que Jesus nasceu de uma virgem. Então ele está dizendo o seguinte, ó: os cristãos acreditam que Jesus nasceu de uma virgem por causa de uma má tradução. Eu vou demonstrar isso, tá? Vou demonstrar que os cristãos só acreditam que Jesus nasceu de uma virgem por causa de uma má tradução de Isaías. Essa é a hipótese principal do vídeo dele. Vamos ver se ele consegue demonstrar mesmo. Vamos ver o comprometimento do Matheus Benites com os princípios de razoabilidade, de ciência que ele diz defender. Bom, no conjunto dos 4 evangelhos canonizados, há um outro conjunto que é chamado por especialistas de evangelhos sinóticos. Esses são os 3 livros, Mateus, Lucas e Marcos. Por que eles são separados de João e chamados de sinóticos? Porque encontra-se fontes em comum, como por exemplo a fonte Q e o próprio livro de Marcos, servindo de fonte para Lucas e Mateus. Cuidado com isso, né? Na verdade, ele está tentando descrever de uma maneira muito confusa, né? Um pouco confusa, o chamado problema sinótico. Problema no seguinte de questão sinótica, tá? Uma questão sinótica, um problema sinótico. Qual é o problema sinótico? É que em Mateus, o Evangelho de Marcos, ele está contido basicamente inteiro no Evangelho de São Mateus. 97% de Marcos está em São Mateus e 95% de Marcos está em Lucas. Quer dizer, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm narrativas coincidentes. E essas narrativas são coincidentes não apenas no seguinte sentido: eles contam as mesmas histórias. Não. Eles contam as mesmas histórias, geralmente com a mesma sequência de palavras, com a mesma estrutura gramatical, tá? E isso indica, essa é uma indicação muito forte, que esses 3 evangelhos, nessas passagens que são coincidentes, utilizaram uma fonte literária comum. Eu vou fazer em breve um vídeo sobre o problema sinótico, mas simplificando muito,
essa é a grande questão. Existe ali uma tripla tradição, tá? Uma tripla tradição que se estabelece não apenas porque as histórias são comuns, mas também porque os evangelistas utilizam a mesma estrutura narrativa, as mesmas palavras, inclusive a mesma sequência de palavras para contar essas histórias em comum, e isso indica algumas coisas. Mas ainda, não apenas existe uma tripla tradição, mas existe também uma dupla tradição. Existem passagens de Mateus e Lucas que não estão em Marcos, mas também coincidem nesse nível que eu estou falando aqui. Coincidem não apenas nas histórias que são contadas, mas também na estrutura das sentenças, na sequência de palavras, o que indica também, que pode indicar também a existência de fontes comuns entre Mateus e Lucas que não passem por Marcos. Então você tem uma tripla tradição e uma dupla tradição. E aí você estabelece um problema. Qual é a origem da tripla tradição? Aquela tradição que consta de Mateus, Marcos e Lucas. Qual é a origem da dupla tradição? Aquela tradição que consta em Mateus e Lucas, mas não em Marcos, tá? E existem tentativas de resolver esse problema. O Matheus Benites ele está se apegando a uma das hipóteses para resolver o problema sinótico, a chamada hipótese das duas fontes. A hipótese das duas fontes, ela diz o seguinte: a tripla tradição, aquela que está em Mateus, Marcos e Lucas, vem de Marcos, ou seja, Mateus e Lucas utilizaram Marcos como fonte. A dupla tradição, aquela que está em Mateus e Lucas, mas não em Marcos, é uma outra fonte que eles chamam de fonte Q, um documento que teria sido perdido, mas teria circulado ali no cristianismo da Palestina durante os anos 40, 50, 60 e que teria sido utilizado também como fonte por Mateus e Lucas. Então Mateus e Lucas estão escrevendo, tá? Um não conhece o outro, um não leu o outro, eles estão escrevendo essas narrativas utilizando como fonte Marcos e utilizando como fonte a fonte Q. Essa é uma hipótese para você tratar a questão sinótica, a hipótese das duas fontes. Não é a única que existe, não é a única defendida por historiadores na historiografia, embora seja a hipótese hoje mais forte. Ela é menos forte que há 20 anos atrás, mas ela continua sendo a hipótese mais forte. Mas ela não é a única. É a hipótese que o Matheus Benites está utilizando aqui, tá? Nós sabemos que Marcos foi o primeiro a ser escrito, e tanto Lucas quanto Mateus utilizaram como base e alteraram as suas mensagens em prol de suas próprias visões, provenientes de lugares e comunidades cristãs diferentes geograficamente. E você pode saber mais sobre como que esses autores mudaram Marcos clicando no vídeo que está aqui em cima, no card. Inclusive tiveram passagens inteiras que foram acrescentadas por motivos teológicos, por motivos de afirmar certas visões que não se encontravam defendidas no Marcos. Bom, ele está defendendo aqui uma tese que se chama de prioridade de Marcos, ou seja, Marcos teria sido o primeiro evangelho a ser escrito. E por isso ele é fonte de Mateus e Lucas, tá? A prioridade de Marcos é um dos pilares da hipótese das duas fontes. Ou seja, a hipótese das duas fontes depende da existência da prioridade de Marcos, tá? Que é, vamos dizer assim, defendida com um consenso muito forte pelos historiadores, embora nem todos estejam convencidos da prioridade de Marcos. Nem todos os historiadores cravam que Marcos foi o primeiro evangelho. Existe discordância em relação a isso também. Então, quando ele diz assim, nós sabemos, não, nós não sabemos. Existe uma hipótese muito forte, existe uma tendência da historiografia atual muito forte a dar prioridade a Marcos, mas não é, vamos dizer assim, unânime. Existem discordâncias em relação a isso, discordâncias importantes, de nomes importantes, tá? E que vão estar tentando construir outra articulação entre os evangelhos. Bom, ele diz assim, Mateus e Lucas modificaram Marcos. Bom, isso não tem problema nenhum, porque Mateus e Lucas podem ter outras fontes além de Marcos. Ele dá uma conotação a isso, né? Ele trata isso de maneira, tipo assim, pejorativa. Mateus pegou Marcos e começou a fazer uma série de modificações para caber em sua visão teológica, na visão teológica de sua comunidade específica. Bom, mas os historiadores acham que existiam fontes específicas a Mateus, fontes específicas a Lucas, tá? A gente não pode dizer que ou as coisas vêm de Marcos e de Q, ou elas são inventadas. Não, Marcos e Q, segundo a hipótese das duas fontes, seriam, vamos dizer assim, fontes literárias comuns para Mateus e Lucas, mas isso não quer dizer que Mateus e Lucas não tivessem outras fontes diferentes de Marcos e Q. Tanto é que a hipótese das duas fontes, muitas vezes, na maioria das vezes, em geral, ela desemboca na chamada hipótese das quatro fontes. Como assim hipótese das quatro fontes? Mateus teria como fonte Marcos, Q e Mateus, e fontes específicas a Mateus.
Lucas teria como fonte Marcos, Q e L, fontes específicas a Lucas, tá? Então é preciso ter cuidado com essa maneira, com esse tom com que o Mateus de Benício ele trata essas informações. Que ele começa a colocar nessas informações opiniões dele, tá? Uma visão dele, uma visão pejorativa daquilo que é dito pela historiografia. Então, desses evangelhos sinóticos, apenas Lucas e Mateus narram o nascimento de Jesus. E o que é fundamental é que há contradição entre as duas narrativas. Isso mesmo. Ambos que se contradizem são incluídos no cânone bíblico. Por que isso aconteceu? Bom, em primeiro lugar, as narrativas de Mateus e Lucas, elas são diferentes, mas elas não são necessariamente contraditórias. Então, ele precisa provar esse ponto, tá? Ele não está provando esse ponto, ele está apenas jogando isso no vídeo. E agora ele vai especular sobre as intenções. Olha só, ele está dizendo o seguinte, as narrativas são contraditórias e ainda assim os cristãos aceitaram os dois evangelhos no cânone, tá? Então agora ele vai tentar especular o porquê que isso aconteceu, o que essa falha na matriz aconteceu, né? Provavelmente porque, naquele período, os cristãos em ascensão precisavam agradar os diferentes públicos convertidos, como os judeus, os gregos e os romanos. E eles tinham expectativas diferentes. Por exemplo, os judeus estariam satisfeitos em ter como Messias apenas um descendente de Davi, ao passo que os gregos, eles precisavam um pouco mais do que isso. Eles gostariam de ver alguém descendente mesmo de Deus. Mas nas duas narrativas, Cristo é descendente de Deus, tá? Então esse provável dele, na verdade, é uma opinião completamente sem fundamento. Se o fundamento dessa opinião é essa aí, os judeus eles estavam satisfeitos com o Messias davídico. Já os gregos queriam algo mais. Bom, mas nas duas narrativas, Cristo é descendente de Deus, como ele está colocando aqui, né? E por meio dessas diferenças entre as culturas romana, grega e judaica, os evangelistas precisavam tomar decisões a respeito da sua própria genealogia de Jesus. Assim, a gente consegue encontrar os indícios de como isso é uma ficção, de como que isso foi criado para favorecer certas intenções e necessidades políticas. Necessidades políticas. Olha só como o Mateus Benítez ele está tratando essa questão. Não é que São Lucas estivesse adotando uma visão mais específica de sua comunidade cristã, uma visão mais específica de seu público. Não é como se São Lucas estivesse mergulhado em determinadas crenças específicas, determinado tom e abordagem específica da sua comunidade cristã, e São Mateus estivesse adotando crenças e abordagens específicas da sua própria comunidade cristã, estivesse expressando essas crenças. Não, eles são maquiavélicos. São pessoas maquiavélicas que estão fabricando ali narrativas para tentar agradar A ou B e com intenções políticas. Baseado em quê? O Mateus Benício está dizendo isso, tá? Isso é um chute, é uma coisa completamente abilolada. O cara está tirando do nada isso aí de que, na verdade, existe uma construção maquiavélica por trás desses evangelhos. Não é nada disso. Historicamente, tá? Uma metodologia honesta, uma metodologia histórica comedida, vai dizer não. São comunidades diferentes, com públicos diferentes, que tinham abordagens diferentes sobre, vamos dizer assim, a história de Cristo, o papel de Cristo, o significado de Cristo. Não quer dizer que eles estivessem assim, fabricando uma grande manipulação política com interesses A ou B. Tá? A gente não está no mundo moderno, no mundo contemporâneo, a gente não está no mundo de Maquiavel. Não existe nada que demonstre isso aí que o Mateus de Benício está falando. Ele está extrapolando muito o que ele pode dizer a partir dos dados científicos históricos que ele diz basear sua visão. Ele começou o vídeo dizendo que ia basear sua visão em dados científicos históricos, e aqui ele está fazendo um montão de propaganda de opinião própria, tá? Da emergente igreja. Agora eu vou ler para vocês um pedaço inédito do meu livro Por que não creio? Ateísmo Justificado, que vai sair no começo do ano que vem, então fique de olho no canal para você adquirir sua cópia física ou digital. Quais são as diferenças fundamentais entre os dois textos? Em Mateus, parece que José e Maria já moravam em Belém, e só depois da fuga para o Egito acabam se estabelecendo em Nazaré. Em Lucas, no entanto, Maria e José já residem na... É preciso ter cuidado com isso. Esse "e parece que moravam em Belém" é especulativo, porque o texto não diz que eles moravam em Belém. Na verdade, o texto de São Mateus não diz onde José e Maria, onde São José e a Santíssima, a toda santa e pura Mãe de Deus, moravam na ocasião da anunciação do nascimento de Cristo. Eu vou colocar aqui o texto de São Mateus para a gente ver o que o texto diz. Então tem o texto aqui da genealogia, tá? O texto da genealogia. Ele começa com a genealogia e aí no versículo 18,
do capítulo 1 de São Mateus, a gente lê: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. E aí ele continua. Não há aqui, nessa narrativa, dessa dúvida de São José sobre a gravidez da toda santa e pura mãe de Deus, não há nessa narração aqui, bem condensada, de São Mateus, o detalhe, vamos dizer assim, a informação de onde eles moravam. Não é dito, simplesmente não é dito que eles moravam nem em Nazaré, nem em Belém, nem em qualquer lugar, tá? Então, no capítulo 2, no capítulo seguinte, ele já inicia assim: Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ele dá um salto no tempo, tá? Ele conta toda a história ali da maneira bem condensada, das dúvidas de São José, e depois ele dá um salto no tempo. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá. Mas ele não diz que José e Maria moravam lá, não dá nenhuma informação sobre isso. Tá? Então, na verdade, esse parece que eles moravam em Belém é uma ilusão de ótica, porque o texto não diz onde eles moravam. Tá? Então vamos voltar ao vídeo aqui do Matheus Benite. Nazaré e viajam para Belém apenas para o censo. Mateus relata os magos do Oriente, enquanto Lucas menciona apenas os pastores. Porque Lucas deixaria de fora algo tão importante se tivesse realmente ocorrido? Talvez porque eles tivessem fontes diferentes sobre esse evento. Tá? Faz parte da hipótese das duas fontes, que foi a hipótese abraçada pelo Matheus Benite no início do seu vídeo, que Lucas e Mateus não se conheciam. Não se conheceram, não se leram, não tem nada a ver um com o outro. Isso é um dos pilares da hipótese das duas fontes, da existência de que, tá? Mateus e Lucas nunca se leram, nunca se encontraram. Então, os eventos narrados por Lucas podem ter fontes diferentes dos eventos narrados por Mateus. E veja só, a narrativa dos Reis Magos, a narrativa dos magos do Oriente, na verdade, não contradiz a narrativa dos pastores. Se você olha o Evangelho de São Mateus, em nenhum momento se está dizendo que os magos chegaram no momento exato do nascimento de Cristo, na noite do nascimento de Cristo. Isso não está implicado na narrativa. Em Lucas, os pastores chegam no momento, na noite da natividade de Cristo. Eles têm uma visão divina, uma visão angélica, tá? Que os leva naquela exata noite, na mesma noite em que Cristo nasceu, na noite de Natal, né, que nós comemoramos hoje aqui no Ocidente, né? Então, leva esses pastores para ver ali o Cristo recém-nascido, na noite em que ele tinha nascido. Mas na narrativa de São Mateus, os magos não chegam necessariamente na mesma noite, tá? Então existe uma contradição entre as duas narrativas e nem é impossível você imaginar que Lucas está se baseando em fontes próprias e Mateus, sem conhecer Lucas, está se baseando em outras fontes. Não existe problema nenhum para você responder essa pergunta. Essa pergunta só poderia causar algum problema se você deixar de lado a hipótese das duas fontes. Isso porque Lucas e Mateus se conheciam. Aí sim, se Lucas está escrevendo conhecendo a narrativa de São Mateus, tá? Por que Lucas não incluiu a história dos magos do Oriente? Mas se você cravar que a hipótese das duas fontes para resolver o problema sinótico é a correta, isso não traz um problema insolúvel para saber porque as narrativas são diferentes. Em Mateus, a família foge para o Egito para escapar de Herodes, enquanto em Lucas não há menção a Herodes ou a fuga. Em vez disso, a família retorna tranquilamente para Nazaré após a apresentação de Jesus no templo em Jerusalém. Bom, e agora eu vou fazer uma menção ao livro O Livro dos Milagres, de Carlos Orsi, que é excelente para desmascarar os mitos defendidos como fatos históricos nas igrejas ao redor do Brasil e do mundo até hoje. Bom, o livro está aqui na descrição, caso você queira adquiri-lo. Sem uma tradição comum a qual pudessem recorrer e sem contato entre si, os evangelistas trataram de resolver o paradoxo, cada um de seu jeito. Tem atenção que está dizendo aqui o Carlos Orsi, nesse trecho que foi destacado pelo Matheus Benite. Sem uma tradição comum a qual pudessem recorrer e sem contato entre si. Ou seja, para ele, para o Carlos Orsi, Mateus e Lucas não se conhecem, Mateus e Lucas nunca se leram, não tem contato nenhum entre si, e os dois estão tentando criar uma narrativa sobre a natividade de Jesus, tá? Sem contato entre si, sem se conhecerem, sem se lerem, eles estão tentando dizer como é que Cristo nasceu. Que é um dos pilares, essa ideia de que Mateus e Lucas não se conhecem, nunca se leram, são materiais completamente distintos, é um dos pilares da hipótese das duas fontes, da hipótese que advoga a existência de uma fonte que foi a hipótese para resolver o problema sinótico, abraçado pelo Matheus Benite lá no início do livro. Eu não vou comentar essa questão da genealogia, a gente pode fazer isso aí em um outro vídeo, tá? Porque não faz parte da argumentação principal do Matheus Benite.
Essa é uma coisa paralela que a gente pode comentar depois. O fundamental aqui é o seguinte: o Carlos Ossi e o Matheus Benites concordam que Mateus e Lucas não se conheciam, não tinham contato. E agora a gente chega no mais fundamental, que é a tradução errada de Isaías, que vai acabar gerando a doutrina teológica do nascimento virginal, por incrível que pareça. E, nesse caso, eu vou trazer a passagem do meu próprio livro. Então, olha só, ele está dizendo que é uma tradução errada, tá? Ele está cravando que é uma tradução errada e que essa tradução errada vai ter como consequência a crença cristã na virgindade da toda santa e pura mãe de Deus. Olha só que coisa, hein? Ele vai cravar que isso é uma tradução errada. E é o principal do vídeo dele, é isso, né? Parece. E, nesse caso, eu vou trazer a passagem do meu próprio livro. Os evangelistas queriam o maior público possível e todo mundo que compunha o público precisava sentir que saía ganhando no negócio da Boa Nova. Os romanos, os gregos e os judeus. No primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, somos levados a entender que o nascimento do Messias, de uma virgem, cumpre uma profecia do Antigo Testamento. Pois bem, o Novo Testamento é repleto desse truque, que consiste em se apropriar de uma passagem da Torá e dizer que tal passagem era uma profecia de seus próprios escritos. Eu quero fazer uma observação. Notem o tom do texto do Matheus Benites. O texto dele não é ciência, o texto dele não é filosofia. O texto dele é uma apologética teia, tá? É uma apologética. Ele está defendendo o ateísmo. Olha o tom do texto. Não, porque eles se utilizam de truques, eles querem agradar todo mundo, né? Então, esse tipo de tom, esse tipo de retórica, não é uma retórica de quem está calcado em pesquisa acadêmica e científica. É uma retórica de quem está querendo convencer determinado público para a sua crença, a crença do ateísmo, tá? Então, vamos lá. A profecia em questão é do livro de Isaías e diz respeito ao nascimento do Messias em Belém. Mas o mais importante precisa ainda ser dito. Mateus erra em sua referência ao texto de Isaías, assim como em sua referência a Miqueias. Está dizendo que Mateus errou. O mais importante é que São Mateus errou em sua referência, tá? Vamos entender como. A passagem mais importante em questão é Isaías 7,14, que diz: Este é jovem, conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O problema começa com a tradução dessa passagem. O texto hebraico original usa a palavra alma, que significa jovem mulher e não virgem. Quando a Torá foi traduzida para o grego na Septuaginta, alma foi vertida como parthenos, termo que pode significar virgem, mas também pode simplesmente referir-se a uma mulher jovem. Não, está totalmente errado. Não compre o livro do Matheus Benites. Está muito ruim, Matheus Benites, tá? Você está cometendo erros muito básicos, tá? Em primeiro lugar, a gente não conhece o texto em hebraico utilizado para a tradução da Septuaginta. Esse é o primeiro ponto. A gente não pode dizer que essa tradução está errada quando você não sabe nem que texto hebraico foi utilizado pela Septuaginta para traduzir esse texto. Você não pode pegar os textos hebraicos que nós temos atualmente, ou que nós temos na Idade Média, que é o caso do texto massorético utilizado hoje pelos judeus. Não pode pegar as variantes hebraicas ali, que a gente conhece dos manuscritos do Mar Morto, e projetar isso aí para o texto que foi utilizado para traduzir para a Septuaginta, tá? Porque a gente não tem esse texto, a gente não conhece esse texto. Então esse é o primeiro ponto. Vamos dizer assim, é um erro histórico básico que você está cometendo. Segundo erro, a palavra almar realmente está nas variantes hebraicas que nós conhecemos. A palavra almar significa prioritariamente uma mulher que atingiu a puberdade e, portanto, está matura o suficiente para casar e ter filhos. Essa, vamos dizer assim, a acepção principal dessa palavra, tá? Uma jovem mulher nesse sentido, uma menina que atinge a puberdade, ela vira mulher e, portanto, está em idade nubente, está pronta para casar e ter filhos, ela é fértil, ela está preparada para gerar descendência, tá? Então, isso não é necessariamente uma virgem, embora exista uma intersecção muito forte entre esse termo e a virgem, por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. Tanto é que, quando a gente vai para a Tanakh, quando a gente pega o Antigo Testamento, as variantes em hebraicos, e vê os usos dessa palavra no Antigo Testamento, elas, em geral, estão se referindo a virgens. Se eu não me engano, dos 9 usos dessa palavra no Antigo Testamento, em apenas um deles, a gente pode ficar em dúvida, de maneira muito razoável, se está se referindo ou não a uma mulher que não é virgem, tá? Nos outros 8 casos, a maioria deles a gente pode cravar que está se referindo a uma virgem, e em alguns poucos casos é muito provável que esteja se referindo a virgens. Então, existe ali uma intersecção muito forte entre os dois significados. Já a palavra pártenos em grego não se refere
também a mulher jovem. A palavra pártenos em grego se refere a virgens no sentido físico e um sentido até moral, espiritual, ritualístico, uma ideia de pureza muito forte, tá? O pártenos em grego é virgindade em um sentido amplo, físico e não físico. É uma ideia muito ligada à purificação, à pureza, né? Uma coisa assim. Quando a Septuaginta utiliza pártenos, ele não está cometendo necessariamente um erro de tradução. Pode ser uma especificação de sentido. A pessoa pode ter olhado lá, não, está aqui o termo alma, mas ele quer dizer mesmo pártenos, tá? Ele quer dizer virgem, virgem em um sentido amplo. Outro ponto é, não existe entre esses judeus da antiguidade uma hierarquia entre o texto em hebraico e o texto da Septuaginta, certo? Esses judeus da antiguidade, a maior parte deles considerava a Septuaginta inspirada, né? Então, lá em Alexandria, você tinha inclusive rituais para comemorar a tradução da Septuaginta. Existiam inclusive mitos, no sentido não de mentira, mas de narrativa fundante, né, Mateus Benite, sobre a tradução da Septuaginta pelos 72 anciãos, etc. e tal. Então, a Septuaginta, não existia essa noção de hierarquia. As variantes em hebraicos eram as verdadeiras, as originais, as inspiradas, e a Septuaginta não, era só uma tradução. Não, eles consideravam a Septuaginta, não estou falando dos cristãos, estou falando dos judeus do século II e I a.C., tá? Eles consideravam a Septuaginta também um texto inspirado. A Septuaginta era utilizada pela maioria dos judeus do mundo romano, certo? A maioria dos judeus do mundo romano morava fora da Palestina, certo? Existiam mais judeus morando em Alexandria que em Jerusalém. Isso é um dado histórico. Então você está partindo aí de uma ideia pré-concebida, uma ideia falsa, não é nem mito, uma ideia falsa mesmo sobre como a Septuaginta era tratada no mundo antigo. Vamos voltar para o vídeo. Mateus, ao citar Isaías, adota a interpretação da Septuaginta e constrói sua narrativa em torno de um nascimento virginal, embora não haja nada no texto original de Isaías que sugira tal ideia. A gente não tem o texto original de Isaías para dizer que não existe nada lá que sustente essa ideia. E mesmo nas variantes hebraicas que nós temos, essa ideia é possível. Essa ideia é muito possível e até provável pelo uso que Almar tinha em todo o Antigo Testamento, tá? Além disso, o contexto histórico de Isaías 7,14 revela que a passagem nada tem a ver com o Messias. Isaías está se dirigindo ao rei de Judá durante uma crise militar, e o sinal de que uma jovem mulher dará à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus está conosco, é uma mensagem de esperança imediata para aquele período. Ou seja, trata-se de um evento político e histórico específico, e não de uma previsão sobre um futuro salvador divino. Não existe uma contradição entre as duas coisas, tá? Um determinado escrito religioso, um determinado escrito profético ou espiritual, ele pode se basear, pode se referir de maneira mais superficial a eventos políticos históricos, e ao mesmo tempo esses eventos políticos históricos, eles são reflexos de verdades mais altas que são possíveis de serem percebidas no futuro, ou então por pessoas com uma percepção espiritual maior. Isso não é uma contradição. É a ideia de que a história reflete camadas de realidade mais altas, mais elevadas. Então você dizer, porque isso aqui está inserido em determinado evento político histórico e só pode ser lido de acordo com esse evento político histórico, é uma posição entre outras posições possíveis, tá? Não é necessariamente ciência. Você está adotando uma posição de que aquele escrito profético ele só pode ser entendido de acordo com esse sentido histórico e não existe nenhuma outra camada mais superior que se refira a qualquer outra coisa naquele texto. Mas essa não é a visão de um religioso, não é uma visão de pessoas que adotam outro tipo de abordagem no texto e que não é contraditória com o sentido histórico imediato, certo? Então não há uma contradição aí. Há, na verdade, uma diferença na forma de abordar o texto. A sua é mais restritiva, a sua parte de princípios materialistas e historicistas e só. É isso. Mateus, porém, toma essa passagem fora de seu contexto histórico e a replica para sustentar sua narrativa sobre Jesus, um método que não apenas distorce o significado original da profecia, mas também exemplifica um padrão recorrente no Novo Testamento: a reinterpretação criativa de textos hebraicos para legitimar a figura de Jesus como Messias prometido. Bom, não são textos em hebraico, são textos em grego, tá? São Mateus está utilizando a Septuaginta. Essa coisa da reinterpretação criativa, mais uma vez, isso é opinativo. Você está dizendo que é uma reinterpretação criativa, outra pessoa, com outra abordagem, pode dizer, não, ele está lendo uma camada de sentido mais profunda nesse texto, que uma mentalidade mais materialista como a sua, Mateus Benite, não consegue alcançar. Então, são duas abordagens diferentes, tá? E que não se contradizem. Você está apenas afirmando que a sua é a correta e a outra é errada. Mas isso não está fundamentado em nada. Está fundamentado em uma crença sua de que o universo é mais restrito do que o universo em que o religioso acredita. O termo dessa estratégia pode ser encontrado em Mateus 2,6, onde o autor cita Miqueias 5,2 para justificar que o Messias deveria nascer em Belém. Mais uma vez, a passagem de Miqueias é removida de seu contexto.
que trata da esperança de um líder davídico em um momento de crise para o povo de Israel. Outra vez, olha só a retórica que ele está utilizando, o exemplo dessa estratégia. Então o cara é maquiavélico, né? Ele está lá fazendo estratégias para se apropriar de textos hebraicos. Na verdade, os textos que ele está lendo não são hebraicos, são textos em grego. Ele não está sendo maquiavélico, ele acredita nessa interpretação que ele está fazendo. Mas olha só o que Mateus Benítez está dizendo. Essa apropriação, esse uso de Miqueias é errado, porque Miqueias está falando de um líder davídico. Ora, mas o líder davídico de que Miqueias está falando é justamente a ideia do Messias, a ideia do retorno do rei, a ideia da descendência de Davi gerando salvação para Israel, certo? É a ideia de um Messias. Não é necessariamente o Messias cósmico. Bom, se não for o Messias cósmico, ainda assim é o Messias, e portanto Mateus não está distorcendo nada. Na verdade, é o Mateus Benítez que está entrando em contradição com o que ele diz lá no início do vídeo dele. Porque ele diz lá no início do vídeo dele que Mateus ele está escrevendo para um público judaico, que se satisfaria com um Cristo que fosse descendente de Davi. Então, quando Mateus usa Miqueias para dizer que Cristo ele é esse rei nascido em Belém, esse descendente de Davi nascido em Belém, o Mateus ele está coerente, então, com o público para o qual ele está se dirigindo, com a abordagem que a comunidade dele tem. É o Benítez que está em contradição com a análise que ele faz lá no início do seu vídeo. Se ele diz que São Mateus, a comunidade dele, Jesus é realmente o Messias davídico, ele é descendente, ele é o rei que nasce lá da descendência de Davi, qual é o problema no uso de Miqueias desse jeito, certo? Não existe problema nenhum. Além disso, não existe nenhuma contradição específica entre o Messias ser descendente de Davi e ser um Messias cósmico. Por que o descendente de Davi não é também um Messias cósmico? Não existe contradição entre essas duas ideias, né? Essa prática de apropriação de textos hebraicos para moldar a narrativa cristã inicial revela muito sobre a tensão entre as comunidades judaicas e cristãs no período em que o Novo Testamento foi escrito. Enquanto o judaísmo mantinha a interpretação contextual e histórica das Isso aqui é completamente histórico. Enquanto o judaísmo mantinha a interpretação contextual e histórica das escrituras, tá? O Mateus Benítez ele está saindo da historiografia para dizer isso aí. Primeiro que não existia um judaísmo, existiam diversos judaísmos. Segundo que essas pessoas que estão escrevendo, sejam elas São Lucas, seja elas São Mateus, são em geral judias, tá? Eles são judeus também. Então não existe isso, existia um judaísmo que mantinha a interpretação contextual histórica e agora um cristianismo que está trazendo outra interpretação. Se o Mateus Benítez estudar os judaísmos que existiam ali no primeiro século da Palestina, você vai ver que tudo isso está dentro do contexto judaico, principalmente, certo? Então o que ele está falando aí é de uma ignorância tremenda. Não compre esse livro. Ou então, Mateus Benítez, reformule esse livro aí porque está muito ruim mesmo. Estruturas das escrituras, o cristianismo nascente reinterpretava essa mesma passagem para sustentar sua teologia, frequentemente ignorando ou distorcendo o significado original dos textos. Significado original dos textos. O cara é bom mesmo. Por fim, vamos olhar o fenômeno a partir de um ângulo científico. A partenogênese, que é esse fenômeno de um ser vivo... Então, depois de ele ter fazendo toda essa propaganda cheia de erros, vamos olhar a coisa de um olhar científico. Qual é o olhar científico dele? Nascer de um óvulo não fecundado é extremamente implausível no caso de seres humanos. Carlos Ossi escreve: nos gametas existem apenas 23 cromossomos. É por isso que os filhos têm algumas características do pai e algumas da mãe. O embrião surge da fusão dos gametas masculino e feminino, que assim se complementam. Seria muito difícil uma fusão de gametas femininos produzir um feto masculino. Teríamos de contar com uma verdadeira cascata de eventos biológicos únicos, sem precedentes, ou no mínimo extremamente raros, para gerar o Jesus de Nazaré, em conformidade com o credo católico. Só nessa passagem aí, a gente vê que esse livro do Carlos Ossi é uma completa porcaria, né? Porque dá até vergonha alheia. Olha só, cara. O cara tá pegando a biologia para dizer, ó, biologicamente é impossível o nascimento virginal. Que cristão um dia defendeu que o nascimento virginal da toda santa e pura Theotokos é algo possível no campo biológico, né? E outra coisa, isso traz um preconceito que um historiador não pode ter, tá? Um certo tipo de olhar cheio de viés que um historiador não pode ter. Porque dá a impressão que o Carlos Ossi e o Mateus Benítez acreditam que aquelas pessoas há 2000 anos atrás, elas eram ignorantes de biologia, da biologia do século 20 e 21, logo elas acreditavam que mulheres virgens, que virgens podiam dar à luz pessoas, né? Mas isso é uma completa loucura acreditar nisso, certo? A pessoa não precisa da biologia do século 20 e 21 para saber que é necessário para o nascimento de uma pessoa que existe uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher.
As pessoas eram camponesas, as pessoas viviam na área rural, e na área rural se vê isso de maneira muito clara, tá? Os animais, eles têm que copular para gerarem descendência. A terra é encarada como um ventre que será fertilizado pelo céu, pela chuva, para gerar, vamos dizer assim, a vegetação, para gerar as colheitas. Isso faz parte de uma mentalidade muito forte de todas as culturas antigas, de todas as culturas rurais. Eles sabiam que aquilo ali era um evento impossível no campo da natureza, no campo natural, certo? Ninguém precisou da biologia do século XX e XXI para isso. Então isso aí é uma vergonha alheia. A pessoa querer tratar essa questão com esse tipo de discurso, isso não é sério, tá? Não é sério. Não comprem esse livro. Esse livro é uma porcaria, tá? Esse livro é uma propaganda ateia, uma propaganda, assim, do pior nível. Mas é claro que para os dogmáticos e fervorosos, isso pouco importa, porque para eles o milagre é possível. Então, para Deus, o que isso vai interromper? O que isso vai impedir? Né? Esse mero fato natural. Sim, o quê? Quanta sagacidade Matheus Benítez percebeu que, diante da ideia de uma realidade transcendente, de uma realidade mais ampla que aquela naturalista, milagres são possíveis, cadeias naturais e biológicas quebradas são possíveis. Então, ele está reconhecendo que esse argumento, esses trechos do livro do Carlos Orsi não servem para porcaria nenhuma, né? Não, para Deus, nada disso seria possível. Então, eles preferem acreditar em algo que a nossa historiografia e a nossa melhor ciência já demonstrou que foi uma construção muito claramente motivada por razões políticas e... Não existe nada na nossa historiografia que demonstre isso. Isso é uma opinião sua, tá? Não existe nada na nossa historiografia que demonstre que essas construções são mentirosas e essas construções foram motivadas por questões políticas. Isso é uma questão que você está tirando isso da sua própria cabeça. É uma crença sua, na verdade. E uma crença não justificada. Ideológicas, eles preferem acreditar que isso é real do que aceitar o que os fatos estão dizendo. Torno ao meu livro para mostrar para vocês como que essa ideia de um ser divinamente concebido não é também original. Aliás, nem mesmo o termo evangelho, que significava boa notícia em grego, é original. Vamos lá. Conforme observa Carlos Orsi em O Livro dos Milagres, a palavra evangelho era usada como uma espécie de clichê em relatos biográficos de grandes personalidades históricas ou mitológicas. Isso aqui é muito interessante, porque sem saber, o Matheus Benítez ele está reforçando uma posição dentro da historiografia que diz que os evangelhos foram construídos como biografias antigas, né? Eles não são escritos apenas teológicos, como muitos defendem. São escritos também que vamos dizer assim, enquadram dentro do gênero de biografias antigas, né? Então, é uma coisa interessante. Sem saber, o Matheus Benítez está, vamos dizer assim, colaborando conosco. Ponto pra gente, cristãos. Segundo Randall Helms, a estrutura mítica dos evangelhos também não é particularmente original. É a história recorrente de um Salvador que encarna na Terra como filho de um Deus, realiza feitos grandiosos e depois retorna ao céu. Alguns exemplos citados por Helms são líderes políticos da Ásia Menor e até do Império Romano naquele período, como o próprio Imperador Augusto. César Augusto é celebrado como um Salvador enviado pela providência e um Deus manifesto. A proclamação segue afirmando que o nascimento do Deus, Augusto, foi o início de um evangelho para todo o mundo. Carlos Orsi nos conta que em algumas tradições até mesmo o filósofo grego Platão foi tomado como filho de um Deus. Sim, é verdade, né? A ideia de filhos de Deus existe em diversas culturas, né? Mas não é a mesma ideia que é exposta nas narrações da Natividade de Cristo, porque Maria era virgem, né? É o que fala o Matheus Benítez em perceber. Ninguém disse que Augusto nasceu de uma virgem, ou que Platão nasceu de uma virgem, né? Não existe essa narrativa. Então, a especificidade cristã não houve cópula sexual envolvida. Yahvé, o Espírito Santo, não copulou sexualmente com Maria. Maria era uma virgem, ela era pura de corpo e de alma. Então, veja só a especificidade cristã que o Matheus Benítez está falhando em perceber na narrativa que ele quer comentar. É uma incompetência para tratar da questão religiosa, é uma óbvia incompetência, tá? Ele está completamente perdido. E na própria cultura grega, alguns deuses eram também, em parte, filhos de humanos, como é o caso do deus Dionísio. A minha intenção com esses vídeos jamais foi de dizer que pessoas religiosas são burras ou de ofender a qualquer pessoa. Eu quero simplesmente levar os fatos até as pessoas. Eu gosto de viver no mundo real, até onde a minha razão lúcida e os meus melhores juízos me permitem percorrer. E, sendo assim, na filosofia, eu aprendi a estudar proposições, que são asserções sobre o mundo. Certas proposições são verdadeiras e certas proposições são falsas. As proposições do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do budismo, do candomblé, entre outras religiões, eu venho descobrindo que são falsas.
Como o cara é bom, né? O cara refutou todas as religiões. Todas as religiões, com todos os teólogos, filósofos, todos os metafísicos, todas as narrativas de todas essas religiões, universais ou não, foram refutadas pelo Matheus Benites. O Matheus Benites, através da razão dele, ele conseguiu perceber que todas essas religiões são falsas. E aí ele vem aqui nos salvar, ele está aqui batendo nas nossas portas para demonstrar aí que ele tem a verdade, ele tem, vamos dizer assim, o mundo real nas mãos. Ele vai mostrar para a gente a realidade tal como ela é, tal como a razão do Matheus Benites conseguiu desvendar, né? Coisa. E eu quero compartilhar isso com vocês. De maneira alguma eu quero que deixem de aproveitar o Natal com suas famílias. Muito obrigado, Matheus Benites. Pô, imagina, né? A gente vê o seu vídeo, vamos deixar de compartilhar o Natal com nossas famílias por causa do seu vídeo, pô. De ter um motivo para celebrar, ou mesmo de dispor de símbolos para uma celebração. Eu só não quero que esses símbolos passam-se como fatos históricos em vez de mitos. E que pessoas que promovem esses mitos possam ter poder sobre as outras. O Matheus Benites é bom, né? Ele quer nos salvar dessas ideias falsas, ele quer mostrar pra gente como o mundo verdadeiramente é, como é que a razão livre de dogmas pode demonstrar que todas essas religiões são falsas. Ele quer compartilhar aquilo que ele descobriu com a gente. Se a gente tratar os vídeos e a retórica e as intenções do Matheus Benites da mesma maneira como ele trata o cristianismo nesses trechos dos livros ou nesses vídeos, tá? Se a gente fizer a mesma análise de intenções, a gente poderia dizer o seguinte: o Matheus Benites é um filósofo formado pela PUC, ele é um ateu militante que está fazendo proselitismo de sua crença, tá? Da mesma forma como cristãos vão de porta em porta para conversar sobre a Bíblia e para tentar vender uma determinada ideia, o Matheus Benites está fazendo a mesma coisa. Como a gente viu por esses vídeos, ele não se sustenta na ciência, ele não se sustenta necessariamente na historiografia, mas em opiniões pouco justificadas. Ele quer fazer propaganda de algumas ideias e ele está vendendo livros. Né? Mas ele está dizendo que não, que as intenções não são essas. Ele quer apenas contribuir para o nosso crescimento pessoal, para nos livrar da opressão. Como você é bom, Matheus Benites, né? Poxa, por um pouco não deixei de comemorar o Natal com minha família por causa de você, né? Por um pouco. Eu só vou comemorar porque você me permitiu. Até sobre pessoas inocentes e menos educadas, por conta de uma posição supostamente sábia em uma cadeia eclesiástica. Então, eu espero que esteja ajudando. Compartilhe com as suas pessoas queridas e eu desejo um feliz fim de ano. Feliz Natal, Matheus Benites. E melhora o teu livro, que tá ruim. Então, pessoal, vou parar por aqui, tá? Eu já comentei o que eu queria comentar, acho que já passei a minha mensagem. Eu só vou fazer aqui um resumo sobre essa questão do Alma. Primeiro, nós não sabemos o texto original em hebraico que foi utilizado para a tradução da Septuaginta. Segundo, a palavra Alma pode significar, sim, virgem. Terceiro, a palavra Alma, no Antigo Testamento, geralmente se refere a virgens. Quarto, a palavra da Septuaginta Pártamos não é um erro de tradução. Ela é, vamos dizer assim, uma especificação de sentido. Quinto, não existia uma hierarquia nesses judaísmos do segundo e primeiro século a.C. entre as variantes em hebraico e a Septuaginta. A Septuaginta era considerada inspirada. Sexto, esses cristãos que estão utilizando a Septuaginta, eles não estão se apropriando de textos em hebraico. Eles estão utilizando textos que eles consideram inspirados. Eles eram judeus também. Eles faziam parte de correntes judaicas em continuidade com o judaísmo do Segundo Templo. Não existe ainda nesse primeiro século uma distinção tão óbvia entre judeus e cristãos, tá? A igreja nasce de dentro do judaísmo como continuidade com certas formas de judaísmo. Sétimo, não existe problema nenhum de você, a partir de uma abordagem religiosa, considerar que determinados escritos proféticos sobre eventos históricos específicos tenham camadas de sentido mais profundas e possam estar se referindo tanto a eventos futuros quanto a outros níveis da realidade. Além disso, a gente pode se perguntar o seguinte: o que essa questão da tradução demonstra sobre a virgindade ou não da toda santa e pura mãe de Deus? Ainda que você diga, não, São Lucas e São Mateus estão adequando de maneira errada as profecias do Antigo Testamento à situação que eles estão encarando lá na Palestina do primeiro século, quem disse que eles não estão se referindo também a eventos históricos específicos que eles estão presenciando? Quem disse que essa inadequação, essa apropriação não está se referindo realmente ao nascimento virginal?
Por fim, eu queria deixar aqui uma questão para você. Você adota a hipótese das duas fontes para resolver a questão sinótica, tá? E segundo, e um dos pilares dessa hipótese das duas fontes é que Mateus e Lucas não se conhecem. A gente viu aqui que Carlos Oss, um livro que você cita repetidamente, também adota essa visão. Mateus e Lucas não se conhecem, não entraram em contato, não se leram. Pois bem, é muito fácil falar das diferenças entre as duas narrativas da Natividade de Jesus. Mas as semelhanças? Agora, por que essas narrativas fabricadas têm semelhanças? Porque há semelhanças entre elas, existem concordâncias, tá? Não existem só diferenças. É muito fácil falar sobre as divergências entre as narrativas. Elas são diferentes, porque uma tem magos, outra tem pastores, porque uma faz isso, a outra faz aquilo. Mas e as semelhanças? Em ambas, os pais de Jesus são José e Maria. Em ambas, Jesus nasce em Belém. Em ambas, ele se estabelece depois em Nazaré da Galileia. Em ambas, há nascimento virginal. Em ambas, o nascimento se dá sobre Herodes o Grande. No momento do nascimento de Cristo, quem governava ali eram os dias de Herodes o Grande em ambas as narrativas. Como é que se resolve essas semelhanças sem apelar para a ideia de que existe uma tradição histórica comum, anterior a Mateus e Lucas, tá? E diferente de Marcos, e que está fundamentando essas afirmações? Como é que eles podem chegar, por acaso, fabricando ideias, eles podem chegar a concordâncias tão comuns sobre esses pontos, tá? Veja só, Matheus Benites, que a concordância de Mateus e Lucas sobre o nascimento de Cristo, sobre Herodes o Grande, substancia a afirmação da historiografia de que Cristo nasceu exatamente mais ou menos naquela época ali. Então, isso é utilizado como fonte pelos historiadores, para muitos historiadores, para dizer que sim, a gente pode dizer que Cristo nasceu ali entre 4 e 1 antes de Cristo, porque em ambas as fontes ele nasceu sob o governo de Herodes o Grande. Então eu quero saber como é que você resolve essas outras concordâncias. Falar das divergências é simples, mas pela hipótese das duas fontes, como é que você explica que Lucas e Mateus estão falando a mesma coisa nesses pontos? Então fica essa reflexão para a razão iluminada de Matheus Benites, que refutou, viu os erros de todas as religiões, conhece o mundo real e vem aqui nos salvar da opressão religiosa. Muito obrigado pelo vídeo, tá? Matheus Benites, a gente volta aqui com outros reacts, que isso está ficando muito divertido. Deem aí um joia, joguem pra frente, se inscrevam no canal, porque eu vou trazer mais conteúdo dessa maneira aí. E Feliz Natal para todo mundo. Matheus Benites permitiu.